O louvor é dele, a adoração é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A casa está tomada de uma glória muito grande. Meu Deus. De uma presença muito grande. Glória a Deus. Há um poder de Deus, aleluia, muito grande, aleluia, sobre as nossas vidas nessa noite. Aleluia, se eu queria que você contemplasse essa glória. Eu queria que você sentisse essa presença que paira sobre a nossa vida nessa noite. Oh, glória a Deus. Aleluia, nessa casa de oração. Aleluia, aonde o Senhor tem feito grandes coisas pelas nossas vidas em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer, louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a nossa irmã Dayana, que ela nos estendeu o convite para essa noite gloriosa nessa casa. Quero agradecer também ao anjo da igreja, ao pastor Silvânio, que tem nos confiado o altar e o microfone para fazermos menção da palavra de Deus, aleluias, nessa noite, aleluias. Eu não quero que você nessa noite se coloque de pé, mas eu vos peço nessa noite que você abra comigo a palavra do Senhor no tema pela qual nos foi passado, que é o livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18. 1 Pedro, capítulo de número 18, capítulo de número 1, versículo de número 18. Glória a Deus. Porquanto estais cientes, a minha tradução ela é um pouco diferente, porque a minha Bíblia ela é King James, versão atualizada, mas o conteúdo é o mesmo. Porquanto estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro que fostes resgatados ou comprados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Esta é a palavra do tema nessa noite, pela qual nos foi passado. Eu peço desculpa aos amados irmãos, porque eu me emocionei por demais nessa noite, por poder sentir a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quando eu li, amados irmãos e amadas irmãs, aleluias, o tema que nos foi passado nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso para a amada igreja, para o pastor, para os obreiros, que passou um filme na minha cabeça. E olha como isso é forte. Escolhidos para um propósito. Escolhidos para um propósito. Não foi escolhido de forma aleatória, mas foi escolhido por Deus, não pelo pastor, pelos obreiros, pelos homens da igreja, não. Foi escolhidos por Deus para um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Só que muitas das vezes, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, jovens, adolescentes, crianças que aqui me ouvem, não entendemos o propósito, não entendemos a maneira que Deus está trabalhando na nossa vida, que Deus está nos moldando, que Deus está fazendo, aleluia, sobre a nossa vida de uma forma gloriosa na face dessa terra, para que amanhã,
aleluia, possamos ver o resultado. Não vamos ver o resultado sem antes nós, aleluia, vivermos o propósito. E qual é o propósito em que você está? Eu me lembro, pastor Silvânio, aleluia, que no ano de 1993, eu conheci um jovem que no ano de 1993, ele perdeu seu pai, aleluia. Ele perdeu, aleluia, a morte chegou de forma repentina e ela levou seu pai. E eu me lembro que no ano de 1993, pastor Silvânio, este jovem, ele tinha apenas 13 anos de idade. Passaram-se, aleluia, apenas 1 ano e meio a 2 anos após a morte do pai deste jovem, louvado seja o nome do Senhor. Entrou dentro da casa deste jovem, aleluia, a bebida. As pessoas que ali moravam, elas começaram a se embriagar como forma ou como método de querer preencher o vazio que aquele ente querido ele deixou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que entendam uma coisa nessa noite: quem preenche o vazio é Deus. Quem preenche o vazio é o Espírito Santo. E aos 13 para 14 anos de idade, apresentaram para este jovem, aleluia, o álcool. Este jovem também queria preencher o vazio, aleluia, da perda daquele ente querido, aleluia, com o álcool. Ele começou a beber, 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 a se embriagar, aleluia, não com o Espírito Santo, mas com o vinho da contenda. E presta atenção no que eu vos falo nessa noite. A palavra do Senhor, ela fala que um abismo, ele chama outro abismo. Este jovem, aleluias, que agora estava com a sua vida no álcool, louvado seja o nome do Senhor, deixou agora, aleluias, não só que o álcool entrasse na sua vida, mas também agora foi apresentado para este jovem as drogas. E este jovem, como forma de querer compensar ou de querer preencher aquele vazio da perca, aleluia, daquele ente querido, ele começou agora não somente beber, mas ele começou também a se drogar. E eu me lembro, amados irmãos e amadas irmãs, aleluia, que o tempo ele foi passando. E aquele jovem, a cada dia, ele ia piorando nas drogas, ele ia piorando no álcool, louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro, amados irmãos e amadas irmãs, que as pessoas, quando viam esse jovem na rua, as pessoas, aleluia, elas corriam, aleluia, daquele jovem, aleluia, sobre a face dessa terra. E eu me lembro, amado irmão e amada irmã, aleluia, que o sofrimento agora daquele jovem, aleluia, não era somente o sofrimento da dor da perda, mas era também o sofrimento agora de querer livrar do álcool, era o sofrimento agora de querer, aleluia, sair do meio das drogas, mas ele não conseguia, e toda vez que ele tentava, aleluia, mais pior, aleluia, esse jovem ficava. E eu me lembro, amado irmão e amada irmã, que de 1993, aleluia, a 2022, a vida deste homem, aleluia, agora, aleluia, aos 23 anos de idade, foi somente sofrimento, foi somente dor, foi somente tristeza. E esse jovem chegou no fim do curso, totalmente embaraçado nas drogas, no álcool, não via saída.
E a única saída agora que esse jovem enxergou foi erguer os seus olhos ao céu e dizer: Deus, se tu existe, me tira dessa vida. Este jovem, ele já não queria mais viver, pastor Silvano. Ele não tinha mais prazer na vida. Ele não tinha mais alegria de poder viver. E a palavra do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, ela diz que o Senhor, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, eu estou sentindo Jesus aqui. Oh, Deus Santo. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. A palavra do Senhor, ela fala, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, que parece que Deus não ouve. Que parece, aleluia, que Deus não está ouvindo aquilo que nós falamos diante dele. E a palavra do Senhor, ela fala, louvado seja o nome do Senhor, que os ouvidos do meu Deus e do seu Deus não estão tampados. Aleluia, que as mãos dele, aleluia, não estão encolhidas. E os seus olhos, eles não estão fechados. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor veio nessa noite para resgatar, aleluia, homens e mulheres na terra. O Senhor veio nessa noite para levantar homens e mulheres neste lugar. Eu vejo a mão desse Deus poderoso estendida a favor da tua vida nessa noite. Talvez a sua vida está como a vida deste jovem, ansiando por socorro. Oh, Diana, Lavaia, Suriana, Comanagai, Decalava, Suriana. Oh, aleluia. E a palavra, irmãos, do Senhor fala que o Senhor, Ele ouve, e de fato ouve mesmo, porque, aleluia, no ano de 2022, as coisas começaram a mudar. Agora, aleluia, as coisas começaram a ser transformadas, a ser mudadas, porque agora foi apresentado para este jovem um Jesus. Aleluia, foi apresentado para este jovem, louvado seja Deus, não aquele que oprime. Foi apresentado, aleluia, para este jovem, não aquele que escraviza na droga, no álcool, na prostituição, na idolatria. Foi apresentado para este homem um Jesus que nós não vemos mais estar aqui. Foi apresentado para este jovem, aleluia, não aquele Jesus que está no madeiro, que está no crucifixo, não. Foi apresentado um Jesus que morreu, aleluia, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e se faz presença no meio da igreja. E se faz presença no meio do povo. E eu me lembro que no ano de 2022, alguém começou a me evangelizar. Alguém começou a pregar para mim. E alguém começou a me chamar para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Este jovem ao qual vos fala, sou eu. Grande Deus. Este jovem ao qual outrora eu falava, sou eu. Alguém começou a me evangelizar. E eu chorei muito, pastor Silvano. Sabe por quê? Foi num culto de jovem que eu entreguei minha vida para Jesus. Oh, glória a Deus! Foi num culto de jovem, aleluia, que eu entreguei a minha vida para Jesus. Foi num culto de jovem quando eu pisei na igreja pela primeira vez. Foi que eu vi, aleluia, daquilo que eu nunca tinha visto antes. Foi num culto de jovem que eu vi a glória de Deus. Foi num culto de jovem que eu vi a presença de Deus. Foi num culto de jovem que eu vi a unção do Espírito Santo inundando a minha alma.
amo você, rasgando o meu coração. Foi no culto de jovens, meus amados irmãos, que eu olhei para aqueles jovens que estavam cantando aqui na frente como vocês, cheio da glória, cheio da presença, cheio do Espírito Santo. E naquele culto eu disse para o Senhor: Senhor, eu quero ter o que eles têm. Eu quero ser o que eles eram. Maravilha, Deus. Não tinha dinheiro, pastor. Glória a Deus. Não era rico, irmãos. Não tinha carro, não. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles tinham aquilo que me fez inveja. Eles tinham aquilo, aleluia, que até os 22 anos eu nunca tinha tido. Eles tinham aquilo, aleluia, que até os 22 anos eu nunca tinha visto. E o Senhor naquele dia me mostrou a sua glória, me mostrou a sua presença, me mostrou que Ele é poderoso, me mostrou que Ele é glorioso. Sabe o que o Senhor Ele fala aqui nessa noite? Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Grande Deus, aleluia. Sabe o que aconteceu, irmãos? A minha vida foi transformada. A minha vida foi mudada. A partir daquele dia, sabe o que aconteceu, irmãos? As pessoas que andavam pelos bares comigo não queriam andar mais comigo porque eu era crente. As pessoas que andavam nas quebradas comigo usando droga não queriam andar comigo mais porque eu era crente. As pessoas não queriam mais andar comigo, sabe por quê? A treva e a luz ela não combinam. Agora eu não era treva mais, pastor, agora eu tinha a luz do Espírito Santo. Aleluia, que a luz do Espírito Santo, ela começou a incomodar aquele que estava nas trevas. A luz do Espírito Santo que brilhava dentro do meu ser agora, ela começou a incomodar aquele que estava sentado na região da sombra da morte e quis permanecer até a data de hoje assentado na região da sombra da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Eu perdi amigos, eu perdi pessoas próximas, eu perdi pessoas que estavam comigo no bar batendo nas minhas costas dizendo que era meu parceiro. Eu perdi pessoas que estavam comigo na quebrada dizendo que era meu amigo. Eu perdi pessoas, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que fazia questão de estar onde eu estava. Louvado seja Deus, porque era treva como eu sou, como eu era treva. Depois que eu transformei, aleluia, na luz, em anjo de luz, as pessoas se afastaram de mim. Mas eu ganhei uma família, eu ganhei um pai que eu não tive. Eu ganhei irmãos que eu não tive. Eu ganhei uma família que eu nunca tive. Louvado seja Deus. Aqueles que me abraçaram de verdade. Aqueles que me acolheram. Que estenderam as mãos para mim sobre a face dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu comecei todos os dias da minha vida a ansiar por Jesus. Todos os dias eu ia embora. Louvado seja o nome do Senhor, de um culto glorioso como esse. E eu já estava pedindo a Deus para que chegasse amanhã logo, para eu poder estar no culto, porque eu não queria voltar para as drogas. Eu não queria voltar para o álcool. Eu não queria voltar para o mundo. Eu queria e quero a presença de Deus na minha vida. Aleluia, se eu vejo a glória de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida na face dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, amados irmãos, Ele começou a trabalhar na minha vida de uma forma poderosa. O Senhor, Ele começou a trabalhar, louvado seja o nome do Senhor, de uma forma gloriosa. Então eu fui entender que eu fui escolhido por Deus para um propósito. Você foi escolhido por Deus, aleluia, para um propósito. Qual é o propósito? É ficar sentado? Não. Eu sei que eu saí de Caxambu nessa noite para pregar para jovens pastores, para pregar para jovens missionários,
para pregar para jovens obreiros, diáconos, diaconistas, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, na casa do Senhor, na face dessa terra. E muitas das vezes nós não estamos entendendo o propósito de Deus na nossa vida. Sabe